Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós vamos ler até o versículo de número 17, e você acompanhe com bastante atenção. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, na sequência, conforme já estamos fazendo alguns domingos, algumas semanas, nós estamos expondo o livro de Atos, e Atos é uma escritura por demais interessante. Não nos perderemos nos preâmbulos, porque já estamos ouvindo isso há algum tempo. Atos conta a história da igreja, é o livro histórico do Novo Testamento. E no texto de hoje, na semana passada, falamos sobre o martírio de Estevão. No texto de hoje, nós falamos a respeito da grande perseguição, dos acontecimentos após a morte de Estevão, Filipe em Samaria, e também a confirmação da obra desse evangelista. E nós dividimos esse início da mensagem em 3 blocos principais. Primeiro deles, após a morte de Estevão, muita coisa aconteceu. Nós ouvimos na semana passada como foi que este homem de Deus foi ao encontro do seu Senhor. E a Bíblia conta que Saulo de Tarso, uma personagem até então desconhecida, aparece no cenário aqui. Com a morte de Estevão, Saulo consentiu na sua morte. Lá estava ele. E após a morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja. A consequência disso foi uma diáspora. Eles tiveram que sair de Jerusalém. Estava cômodo estar em Jerusalém. O Espírito Santo havia descido, milhares de pessoas haviam se convertido, havia um grande movimento na cidade, sacerdotes, o povo, todos se converteram, homens e mulheres curados, curas maravilhosas como a que aconteceu lá na Porta Formosa, ações sobrenaturais de Deus, como aconteceu na morte de Ananias e Safira, Deus agindo na escolha dos diáconos,
Um homem cheio do Espírito Santo morre por causa da sua fé. E agora uma grande perseguição se levanta. E quando a perseguição chega, o evangelho é levado para outras regiões. O segundo bloco do texto que nós lemos, ele concentra a história de Filipe. Filipe em Samaria. Quem é esse Filipe? Não é o apóstolo, é Filipe o diácono. É Filipe que em Atos 6,3 está com os discípulos e é escolhido por ser um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Filipe é um diácono de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Filipe é escolhido para servir à necessidade material da igreja. As viúvas gregas que estavam com fome, descuidadas. Mas Filipe não restringe o seu ministério. Nós estamos no tempo de gente que diz: eu sou diácono, eu não sou membro, eu sou presbítero, não posso fazer a obra de um diácono. Eu sou pastor, não posso fazer isso ou aquilo. Me lembrei do nosso bispo, a gente o chamava de bispo carinhosamente, isso pegou, né? E todo mundo falava: bispo Leal, bispo Leal, bispo. E um dia ele foi no lavador lavar o carro, e o rapaz do lavador falou: senhor pastor, o senhor não é pastor mais não? Falou: que é isso? Quem falou com você que eu não sou? O senhor não é bispo agora? Porque as pessoas acham que quando você assume qualquer outra função, você deixa de ser. De vez em quando eu me refiro aos pastores, ao pastor Mauro, ao pastor Vinícius, assim: presbítero Vinícius, porque nós somos presbíteros, juntamente com os demais. Pastores não deixaram de ser presbíteros, pastores nunca deixam de ser diáconos, porque se faltar o diácono para trabalhar, para servir, somos nós que vamos, somos nós que fazemos, e não há problema nenhum quanto a isso. E em Filipe eu percebo um homem que, sendo um diácono, ele não se restringiu a isso e foi um pouco a mais. Ele era um diácono, mas também era um evangelista, era um pregador do evangelho, era um homem que Deus podia enviar para fazer a sua obra. E na história de Filipe, nesse segundo bloco, a gente observa que um dos primeiros homens a obedecer à ordem de Jesus foi Filipe. Talvez Filipe fosse daqueles que tivesse ouvido Jesus dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Talvez ele fosse daqueles que houvesse escutado a voz do mestre dando a grande comissão. E quando a coisa apertou, quando o problema chegou, ele falou: eis aí a oportunidade para cumprir a ordem de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa que eu percebo em Filipe: era um diácono, tinha obrigação de servir, tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo, era um homem sábio. Mas se você continuar lendo o texto, que é mais extenso, você vai ver que Filipe foi chamado por Deus depois que estava em Samaria, foi levado ao caminho de Gaza, e lá ele teve um encontro com o eunuco da rainha da Etiópia. E aquele homem lia o profeta Isaías, não entendia o que estava lendo, e Filipe pergunta: você entende o que você lê? Ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe subiu no seu carro e explicou para ele a palavra de Deus, dizendo a quem se referia o profeta, e levou aquele homem ao batismo. Ele não era só um diácono para servir, era um pregador cheio do Espírito Santo, e era um homem que conhecia a palavra. Quem conhece a palavra não fica enrolado com nada. Quem conhece a palavra vai em frente, quem conhece a palavra avança. Então é hora de refletirmos sobre isso. Em outro bloco, a gente encontra Filipe recebendo a confirmação da sua obra e do seu chamado. Filipe era um homem convincente, pregou em Samaria, e em Samaria o povo acreditou na sua mensagem. Tendo acreditado, eles eram batizados. E quem eram esses batizados? Era gente que andava atrás de Simão o mágico, crendo em magia. E quando Filipe chegou, a Bíblia diz que sinais aconteceram, milagres aconteceram, espíritos imundos eram expulsos, pessoas eram curadas, e os samaritanos creram na mensagem de Filipe.
Porque quando a mensagem é pregada, o reino das trevas é saqueado mesmo. Quando a mensagem chega, o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Olha o que aconteceu com você. Você estava perdido e Jesus te achou, porque quando o evangelho chega, ele desvenda os nossos olhos. É o evangelho que nos coloca de pé, é o evangelho que transforma a nossa vida, é o evangelho que faz você ser uma nova criatura. É por causa do evangelho que você deixou de ser quem você era. Ainda não é aquilo que você precisa ser, mas com certeza não é aquilo que já foi, porque Jesus transformou a sua vida. Quem entende, levante as mãos e diga glória a Jesus. Aleluia. Os apóstolos em Jerusalém ficaram sabendo do que Filipe estava fazendo. Havia grande alegria em Samaria. Imaginem vocês, pessoas perturbadas sendo libertas. Imagine o que estava acontecendo. E Filipe incomodou uma cidade inteira. Nós estamos no tempo de crentes que estão incomodados com a cidade, mas nós estamos precisando de crentes que incomodem a cidade. De que lado a gente está? Nós estamos incomodados com o que está à nossa volta, e às vezes acomodados com a nossa missão. Deus quer nos levantar para incomodar a cidade, nos tirar da nossa acomodação. E há um conselho: talvez seja melhor não esperar o problema chegar. Talvez seja melhor não esperar que as coisas apertem. Deus nos trouxe nessa noite para dizer que se nós nos levantarmos, Ele vai confirmar a obra do evangelho que faremos. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que se nós pregarmos libertação, pessoas serão libertas. Que se nós pregarmos cura divina, pessoas serão curadas. Se nós pregarmos batismo com o Espírito Santo, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Porque estes sinais, eles seguirão aos que creem. Seguirão aos que creem. Quem toma posse, levanta a mão e eu diga: eu quero, é para mim. Esses sinais seguirão. Você prega e Jesus confirma a palavra. Você prega e Jesus faz o milagre. Você prega e Jesus liberta, transforma, batiza. Ele faz aquilo que lhe apraz. Então pregue a palavra. Está entendendo? Diz amém. Passado esse preâmbulo, os 3 blocos principais, nós temos algumas lições práticas que nós podemos depreender desse texto. No capítulo 8, versículo 1, a Bíblia conta, a partir da história de Saulo, que consente na morte de Estevão, a Bíblia conta que uma grande perseguição se levantou contra a igreja, e todos que estavam em Jerusalém, e foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria. Eles foram dispersos, enterraram Estevão, prantearam sobre ele, e Saulo, que consentiu na morte dele, começou a entrar nas casas, a pegar as pessoas, os homens, as mulheres, e encerrava-os na prisão. A primeira lição prática é que perseguições e sofrimento trazem grandes resultados. Nós às vezes gostamos da acomodação, gostamos de estar bem, gostamos de estar deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Gostamos de estar bem, de estarmos tranquilos, mas existem coisas que Deus permite, que vêm para nos tirar da nossa acomodação. A acomodação precisa ser vencida. Deus pode usar algumas coisas para nos fazer sair do lugar tranquilo, para entrarmos em águas tumultuadas, para percebermos que lá no alto daquelas ondas ainda tem Jesus andando sobre as águas. Lá no alto daquelas ondas ainda tem Jesus que manda o vento se acalmar, oh glória. Lá no alto daquelas ondas ainda tem Jesus andando sobre a tribulação. É comum que a gente peça a Deus que livre-nos do mal, e a própria oração de Jesus nos diz isso: livra-nos do mal. Nós às vezes gostamos dessa parte, mas os orientais, a igreja oriental tem uma prática interessante. Eles sofrem muito com perseguição,
Ser crente aqui é uma boa. Vai ser crente lá no Oriente Médio para ver o que é. Vai ser crente no lugar fechado para ver o que é. Esses irmãos saem de casa e não sabem se voltam. Saem para trabalhar e não sabem se voltam. Quando saem, alguns deles oram: Senhor, leva-me em paz, e se eu não voltar, eu vou estar com o Senhor. Pensa nisso. Toda despedida, ao despedir da família, ao despedir do filho, eles não sabem se verão novamente. E eles oram uma oração interessante. Eles dizem assim: Deus, não me livre do mal, fortaleça os meus ombros, para eu aguentar o processo. Talvez Deus nessa noite tenha nos trazido aqui para dizer para a gente que Ele vai fortalecer os nossos ombros, que Ele vai te tornar mais forte no meio da situação, que Ele vai fortalecer os seus músculos, que você vai aguentar o peso da cruz, porque um dia você vai trocar essa cruz pela coroa que o Senhor preparou para você. Não jogue a cruz fora, não abra mão da sua cruz, não rejeite a sua cruz. Um dia, o hino 291 da harpa cristã diz: até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Deus vai fortalecer os seus ombros, Deus vai fortalecer as suas mãos. Receba de Deus a força que Ele tem para te dar, e você vai até o final. Oh glória! A lição de suportar, ela é dada no meio da tribulação. Em segundo lugar, a perseguição deve nos fazer falar de Jesus. Quando os problemas chegam, não sei vocês, mas é muito comum para nós que a gente fale do problema. Alguma coisa aconteceu, a pessoa só fala daquilo. Perdeu alguma coisa, só fala daquilo. Algo lhe aconteceu na família, você só fala daquilo. Ficou desempregado, só fala daquilo. O médico deu um diagnóstico e você está passando por um tratamento, só fala disso. Que tal no meio da tribulação a gente começar a falar dele? Que tal no meio do problema a gente falar dele? Que tal no meio da doença a gente falar dele? Que tal no meio da perseguição a gente falar o nome dele, o nome dele? Que tal na hora da luta você trazer o nome de Jesus? Eu clamo Jesus, I speak Jesus, eu falo Jesus. No meio da luta, diga o nome poderoso de Jesus. No meio da tribulação, fale o nome poderoso de Jesus. Quando eles são perseguidos, eles saem falando de Jesus. Talvez se fôssemos nós, chegássemos em Samaria e disséssemos assim: olha, Jerusalém virou uma desgraça, tem um problema, perdi minha casa, perdi minha família, tomaram meus bens, Saulo prendeu meu pai, prendeu minha tia, o negócio está feio por lá, a coisa está difícil. E começasse a falar do problema, a falar da situação. Sabe o que eles fazem? Eles saem falando de Jesus, eles saem contando a respeito de Jesus. E quando a gente começa a falar a respeito de Jesus, pode ter certeza, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus abala as potestades. O nome de Jesus abala o inferno, abala a terra, abala o céu. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus transforma. No meio do problema, se você falar o nome de Jesus, Jesus vai fortalecer os seus ombros, você vai aguentar a cruz e o nome de Jesus será glorificado. Quem está entendendo vai levantando a mão. Sabe por quê? Jesus deve ser glorificado. Ele não é glorificado só quando a gente ganha, Ele é glorificado quando a gente perde também. Ele é glorificado quando Ele cura, Ele é glorificado quando o crente morre, Ele é glorificado em qualquer situação. O crente não perde em nada. Sabe por quê? Porque em qualquer situação Jesus está conosco. Se Ele curar, as pessoas vão ver a glória de Deus. Se Ele nos levar, é a gente que vai ver a glória de Deus. A gente já sabe, Jesus é glorificado em qualquer situação. Que tal falar o nome de Jesus? Deus pode nos trazer incômodos. Não queremos essa sensação, não gostamos da sensação de perda. Mas não reclame, não reclame. Deus pode estar te levando para o próximo nível.
Vai passar de fase. Vai passar de fase. O jogo está pesado. É Deus te mudando de fase. É Deus dizendo para você: eu estou contigo e você vai mudar de fase. O próximo nível está chegando aí. Quem pode dar glória a Jesus? Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Deus pode estar trocando as circunstâncias para nos levar à próxima fase. Em terceiro lugar, a partir do versículo 5, Samaria é um lugar proscrito. Samaria é uma terra discriminada. Os samaritanos eram considerados impuros. Era um povo mestiço. Era um povo que tinha uma religião misturada. Era um povo difícil. Era um povo que estava à margem. Mas quando Jesus resolve fazer a obra, Jesus não se importa se alguém está à margem ou não. Jesus não se importa. Jesus não quer chegar só apenas daqueles que são, entre aspas, bonzinhos. Jesus não está nem aí para a sua bondade. As nossas bondades ou atos de justiça são como trapo de imundícia diante dele. Nós não temos que nos gloriar em nada. A glória é dele. Nós precisamos é de misericórdia. Nós precisamos é de perdão. E sabe de uma coisa? A terra rejeitada de Samaria também recebeu a visita de Jesus, quando ele chegou junto ao poço de Jacó e salvou a mulher samaritana. Era necessário passar por Samaria. E quando o evangelho precisou sair de Jerusalém, Samaria foi a primeira cidade, porque o lugar rejeitado cabe Jesus. A família rejeitada precisa de Jesus. A pessoa proscrita, rejeitada, precisa de Jesus. Quem está entendendo isso? Jesus pode mudar qualquer lugar, pessoa ou família. Samaria era um lugar impróprio, impuro, mas Jesus passou por lá. E sabe de uma coisa? O nosso Jesus é especialista em ir até onde as pessoas não vão, em ir nos corações rejeitados. O nosso Jesus é especialista em entrar em histórias que ninguém quer para si. O nosso Jesus é especialista em alcançar gente que está à margem. O nosso Jesus é especialista em mudar a configuração de algumas histórias. Eu próprio, só de batizado aqui nessa igreja, tem 40 anos que eu me batizei, já tem um tempinho. Eu próprio sou testemunha de histórias que Jesus andou transformando por aqui. Eu próprio sou testemunha de coisas que Jesus ainda anda fazendo em nosso meio. Eu tenho visto, porque o evangelho tem transformado pessoas. E eu tenho uma notícia para te dar: o lugar pode ser impróprio, o lugar pode ser impuro, a família pode não prestar, você pode ter uma história qualquer, mas Jesus está chegando para mudar a sua história. Mas Jesus está chegando para te dar vida nova. Você pode levantar as duas mãos para o céu. Quem já é salvo diz amém. Quem não é, peça misericórdia e diga: Jesus está chegando para mudar a história. Você consegue entender essa palavra? Em quarto lugar, onde Jesus chega, a libertação chega. Demônios são seres reais sob o comando do inimigo. São seres perigosos, têm poder. O reino do mal é altamente organizado em principados, potestades, governos. Muitos de nós queremos viver uma vida desorganizada de fé. Não andamos no passo certo. O exército tem uma marcha. O bumbo é no pé direito. E muitos de nós andamos descompassados. A marcha está para um lado e a gente está indo para o outro.
Jesus está em determinada direção, a gente está olhando, vendo a banda passar em qualquer outro lugar. Andamos descompassados com a ordem, mas o reino do mal não é assim. São altamente organizados. Têm poder, mas não são todo-poderosos. E Jesus, quando chamou você, Jesus sabia que você ia ser confrontado, que o inimigo ia se levantar. Jesus sabia que você ia sofrer calúnia, perseguição, difamação. Mas Jesus também disse: eis que eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, desfazer as obras do mal. E Tiago explica, meu querido pastor Ricardo: sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se ele é organizado, o nosso Jesus é maior. Se ele tem poder, o nosso Jesus é todo poderoso. Se ele anda fazendo alguma coisa, rugindo, bramando como leão, o nosso Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Ele é a raiz de Davi, ele é o todo poderoso. Levante a mão e peça a ajuda dele. Diga: eu clamo Jesus, eu chamo Jesus, porque Jesus é o nosso socorro. Oh, glória! Está sentindo a presença de Jesus? Consegue perceber a presença dele aqui? A doce presença, o doce Espírito Santo que toma esse ambiente nesta noite, que toma o nosso coração e nos faz pensar que quando situações se levantam, onde Jesus chega, Jesus dá autoridade aos crentes para combater o mal. O reino dele pode ser organizado, mas você ajusta a marcha, pisa com o pé certo, levanta para a guerra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está dizendo: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E ele diz: aquietai-vos, 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 e saber que eu sou Deus. E a notícia mais alvissareira é que o inimigo está rugindo, está fazendo e acontecendo, está aterrorizando. Tem crente desanimado, mas o inimigo acorda, entre aspas, todo dia para tocar terror. É derrotado, mas porta-se como alguém que está no páreo. Só que eu tenho uma notícia para te dar: ele, os seus anjos, todos eles serão lançados no lago de fogo eterno. Apocalipse 20:10. Os dias estão contados. Então, quando Jesus chega, você começa a antecipar a vitória do reino de Deus, quando o nome de Jesus é proclamado. Quem pode entender isso e dar glória a Deus? Em quinto lugar, depois de falarmos sobre Simão o mágico, chegamos ao versículo 14. Quando o evangelho chega, é necessário cuidar de quem recebe a mensagem. Eu desconfio que nós gostamos mais do caderno de novos convertidos do que das pessoas. Nós vibramos quando alguém toma uma decisão por Cristo. Parece jogo clássico. É hoje que teve Flamengo e Vasco hoje? É hoje que teve, não é? Quem ganhou, hein? O Vasco. O diabo está furioso mesmo. Está difícil. Está difícil o trem. Está sério. Tem crente que reage quando alguém levanta a mão e aceita Jesus como se fosse um gol do seu time preferido. Mas depois que acaba o culto, não arregaça a manga para mandar uma mensagem de boas-vindas para alguém.
Vai ser difícil aguentar o Geilson amanhã, sabe por quê? Ele é torcedor, ele manda coisa, o Vasco ganhou, fez isso, fez aquilo. Se nós fizéssemos isso quando Jesus salva alguém, se a gente mandasse o banner, mandasse a mensagem, se a gente falasse essa coisa boa para a pessoa, se a gente cuidasse da planta que chegou, se a gente jogasse água no pé daquela pessoa para regar, para cuidar, sabe o que ia acontecer? A gente ia ter que ter 4 cultos aqui, um de manhã, outro depois, um no início da tarde, outro no final do dia. Eu teria que pregar 2, 3 vezes no domingo, e eu estou animado para pregar se você trouxer o povo, eu estou animado para pregar se Jesus salvar. Então está na hora da gente cuidar de quem chega. Se alguém aceitou Jesus, a gente tem que cuidar. Quando Filipe começou a pregar, Jerusalém ficou sabendo. Falou assim: nós temos que ir lá, porque Filipe está sozinho, é um diácono, ele está sozinho lá. E o colégio apostólico resolveu o seguinte: vamos pegar os 2 craques que a gente tem, Pedro e João, vamos mandar logo os 2. Pedro e João chegaram em Samaria, e quando chegaram, eles foram lá para confirmar a fé de quem recebeu a palavra. Talvez Deus hoje esteja chamando você para você confirmar a fé de alguém. Talvez Deus hoje esteja te dando essa lição de que você pode mais do que tocar esse instrumento, que você pode mais do que executar esse violino, essa viola, esse cello. Eu tenho um também, um dia eu chego lá, Zaf. Um dia você pode usar isso tudo para a glória de Deus, mas Deus tem mais. Deus tem mais do que o trompete, mais do que o trombone, mais do que o teclado. Deus tem mais do que você chegar e sentar aqui. Deus tem mais, Deus pode fazer muito mais. Então se levante para que Deus use você para fazer a obra. Pregue, faça a obra do evangelista e ajude a confirmar na fé aqueles que estão sendo salvos. Esta lição é uma lição alvissareira. Cuidar de quem chega, não se apegar apenas ao apelo. É necessário discipular. E quando a gente começa a discipular, Deus também faz a parte dele. O que aconteceu aqui? Esses homens eram batizados no nome de Jesus. Não tinham recebido ainda o poder do Espírito Santo. E aí a gente entra no debate teológico, que os irmãos tradicionais, eles dizem assim: olha, o crente recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus. É verdade, porque a obra do Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, os samaritanos já eram crentes, já eram batizados. Lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, estavam reunidos no cenáculo quem? Os discípulos e os crentes. Já eram crentes. Já eram crentes. Já eram crentes, mas não eram selados com o poder do Espírito Santo. Já eram crentes, mas ainda não haviam sido revestidos de poder. Então eu tenho uma palavra para te dar. Jesus não quer só te salvar, Ele quer te salvar e te encher com a plenitude do Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo te convença e que o Espírito Santo te revista. Ele quer que o Espírito Santo haja por dentro em você, de tal forma que você seja cheio, seja cheia até transbordar. Eu tenho uma notícia para te dar: a obra não terminou, Ele está fazendo essa obra ainda. E tem mais para você. Você concorda? Diz amém. Deus quer dar ao seu povo experiência. Já viu aquela pessoa que tem um monte de testemunho para contar dos outros? Já viu aquela pessoa que tem um monte de histórias para contar, mas nunca de si mesmo? O que Jesus anda fazendo da sua vida? O que Jesus anda fazendo na sua casa? O que Jesus anda fazendo lá no seu trabalho? O que Jesus anda fazendo na sua saúde? O que Jesus anda fazendo em você? Deus quer te dar experiência com isso. Simão o mágico viu o poder de Deus e quis comprar. Mas isso não se compra com dinheiro. Salvação não se compra com dinheiro. Poder de Deus não se compra com dinheiro. Isso é de graça, é pela graça.
Isso não vem através de esforço humano. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Simão o mágico quis, mas aquele povo recebeu a experiência. Uma coisa é você contar sobre cura de alguém, outra coisa é você dizer: Jesus me curou. Uma coisa é você contar o milagre na casa do outro, outra coisa é você dizer: Jesus passou lá em casa, Jesus entrou na minha casa e mudou aquela história, Jesus chegou e transformou a situação. Eu estava nessa e nessa situação, e Jesus chegou, e Jesus transformou, e Jesus mudou a história. Então Deus quer te dar experiência com Ele. Deus quer te tirar do lugar comum. Deus quer te fazer avançar para o próximo nível. Deus quer te levar mais além. Deus quer que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus quer trocar o seu assunto nas redes sociais. Deus quer trocar sua conversa no Zap. Deus quer trocar suas postagens. Deus quer trocar sua conversa no telefone. Deus quer trocar o seu porte. Deus quer trocar o seu comportamento. Ele quer usar você para a glória dele. Então, como Filipe, saia do lugar comum e diga: Deus, usa-me, usa-me, usa-me. Oh Deus, que nós possamos nessa semana entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, confiando e exercendo esse chamado. Deus pode estar tirando você do conforto para te levar para o próximo nível. Existem lutas que elas virão para aperfeiçoar você. Eu me lembro, eu era pastor em Apiacá, a Marta era criança nessa época. Mas tinha a turma, o Bruno, do irmão Joaquim, Eliel, Ariel, aquela turma. E esses meninos que eu batizei, esses meninos resolveram, irmã Marta, encher lata de tinta com concreto, colocar aquela barra, fazer uma academia em casa. E era uma coisa muito engraçada, porque eles vinham, chegavam na igreja, peito estufado, camisa assim, dobrava assim, para ficar, né, aparecendo, né, o bíceps, o tríceps, tudo, aquele negócio. Mas era igual o Tarzan ou o super-homem da janela. Aqui para cima, bombado. E as pernas. Eu me lembrei disso para dizer que existem situações na nossa vida que Deus proporciona para a gente pegar o peso. Existem situações na nossa vida que a gente não quer, mas Deus permite, irmãs, que a gente pegue o peso. Mas a lata está cheia, mas pega o peso. Mas está demais para mim, pega o peso. Pegue o peso. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter braços mais fortes. A tribulação tem que produzir perseverança. A perseverança tem que produzir paciência. A paciência tem que produzir esperança. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Tem gente dizendo assim: é o fortão da janela. Eu fico tranquilo quando alguém falar isso, porque eu ando fazendo prova com Deus. E Ele diz lá em Malaquias 3 que Ele vai abrir uma janela no céu. Eu não preciso mostrar outra coisa. Se precisar, a gente fica na janela, não tem problema nenhum. Vai nessa tua força. Deus vai fazer uma grande obra. Então, agora é hora de você pedir: Senhor, eu quero ser como um Filipe da nossa geração. Pode me usar para ir no lugar mais difícil. Pode me usar para ir às pessoas que estão em maior grau de perdição. Pode me usar para ir onde o Senhor quiser. Tem um hino antigo do cantor cristão que diz: seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que for, eu irei. Seguirei ao meu bom mestre. Onde me mandar, eu irei. Deus quer levantar você para isso. Deus vai trocar suas armas para isso. Deus vai fazer você sair do lugar comum por causa disso, para você poder dizer: eu seguirei ao meu bom mestre. Eu irei aonde quer que Ele for, eu irei. Deus vai mudar a sua trajetória.
e vai te dar uma nova rota. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos aqueles que amam e aguardem a vinda do Senhor. Digamos todos amém? Amém.